Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 4 de Números. Hoje eu não tenho aqui o pessoal da recepção que sempre me traz uma água, mas eu fiz o trabalho de buscar ali uma água ali fora. Glória a Deus. Números capítulo 4, versículo 4. Aleluia. Números 4, diz a palavra de Deus, versículo 4. Então, os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Amém, queridos? Também no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 14, não precisa abrir, só escute. A palavra de Deus diz: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Senhor, fala ao nosso coração, edifica a nossa fé na sua palavra. Ela é base, é alicerce, é a verdade do Senhor para a nossa vida. Oramos para que nesse tempo possamos ter esperança, possamos ter refrigério, possamos, ó Deus, ter um fortalecimento para viver as adversidades com fé, para vencer todas essas dificuldades através da graça do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos. Nós estamos vivendo atualmente com uma sensação parecida com a que o povo de Israel viveu no deserto, quando surgiram muitas serpentes venenosas que vieram de todos os lados para morder e envenenar o povo. Nós temos a sensação hoje que estamos cercados, não por serpentes, mas por um mal chamado coronavírus, que quer contaminar todos nós com o seu veneno. No texto que nós lemos, Deus estava conduzindo o seu povo pelo deserto, para a terra prometida, essa terra que mana leite e mel, chamada Canaã. Deus já havia feito muitos milagres extraordinários desde a saída do Egito, mas o povo no meio do caminho se mostrou impaciente e com o coração duro. Então Deus, por sua permissão, as serpentes então foram enviadas como um mecanismo de Deus para revelar qual era a postura errada das pessoas em relação a Deus. Deus permitiu aquelas serpentes para funcionar como um mecanismo para revelar a falta de fé, a murmuração que era constante, a impaciência, a ingratidão, mesmo depois de terem visto tantos milagres que Deus fez no meio do povo. Aquela serpente também mostrou
como as pessoas tinham uma compreensão errada de Deus. Sabe, queridos, aquelas serpentes no deserto, elas não foram enviadas por Deus para destruição, mas para corrigir os seus corações duros e distantes de Deus. Deus não queria apenas curar o veneno causado pela mordida da cobra. Deus queria era curar o coração dos seus filhos e das suas filhas. Deus queria, através daquelas serpentes abrasadoras, Deus queria tirar do coração a incredulidade, a ingratidão, a murmuração, a autossuficiência, tirar a rebeldia e tirar também o orgulho. Veja bem, queridos, em 1 Coríntios 10, no versículo 9, lá a palavra de Deus diz: não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Está citando o texto de Números. Também diz: não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Toda aquela situação que o povo viveu no deserto, aquela situação, Deus estava ensinando algo. Deus estava levando o seu povo a compreender verdades, a entender verdades que eles ainda não compreendiam. É importante citar, queridos, que sempre existiram serpentes naquele deserto. Elas não foram colocadas lá naquele momento para morder o povo. Então elas sempre estiveram lá. A questão é que quando o povo se afastou de Deus, eles perderam a proteção de Deus, que conservava as serpentes longe deles. Então toda vez que nos afastamos de Deus, nos tornamos cada vez mais vulneráveis. E aí a nossa vida, a nossa casa, ela fica frágil. Pois Deus disse: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Toda vez que nos afastamos de Deus, através dos nossos pecados, através da religiosidade, através de feridas que nós permitimos permanecer na nossa vida, feridas que são causadas, muitas vezes a mágoa que fica ali, o ressentimento que mantém essa ferida aberta. E tantas coisas podem nos afastar de Deus e, consequentemente, serpentes venenosas surgem no nosso caminho, nos envenenando, nos ferindo, até mesmo nos roubando a vida que Deus tem para a nossa vida. Nós, queridos, estamos sendo provados por Deus nesses dias com essa pandemia do coronavírus. E essas provações que nós estamos vivendo, toda provação, ela serve para revelar o nosso coração, onde nós estamos fundamentados, queridos. As provações mostram o que é mais importante para nós, qual é a nossa prioridade, o que nós mais amamos. A provação, ela revela a nossa fé, revela o nosso amor, revela a nossa confiança em Deus. Em 1 Coríntios 3, verso 13, lá está escrito que a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. O fogo prova, o fogo é teste. As serpentes lá com Moisés era uma provação de Deus, era um teste de fogo, para mostrar a verdade do coração. E nós estamos em uma situação, em um contexto, que está revelando o nosso coração, está revelando se nós somos obedientes,
está revelando onde está a nossa confiança. Nós temos visto pessoas sendo tomadas pelo medo, pessoas que estão neuróticas, pessoas que estão tão assustadas, estão vivendo à base do medo, do pânico. Nós temos vivido um tempo de preocupação, sim. Estamos preocupados com o que pode acontecer nesses dias que estão por vir. Mas aonde está o nosso coração? Diante dessa tempestade que nós estamos vivendo, como nós estamos reagindo? Qual tem sido a nossa postura? Nós temos dedicado a Deus? Essa situação tem nos aproximado mais de Deus? Ou nós estamos nos omitindo? Ou nós estamos ainda duros em relação a Deus? Depois que várias pessoas, queridos, lá no deserto, morreram pela mordida das cobras, depois da morte de muitas pessoas, houve reflexão, houve uma mudança de atitude, e então o povo se arrependeu de como estava vivendo, e então o povo disse a Moisés: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Eles então vão orar a Deus, pedindo a Deus: tira as cobras. Eles então reconheceram que eles estavam errados, eles estavam sendo ingratos, eles estavam dizendo mal, como se Deus tivesse sido incompetente, porque eles ainda estavam no deserto, porque eles não tinham todas as coisas que desejavam comer, porque talvez o tempo já estava demorando, às vezes já tinham muitos dias. Depois daquela situação de muitas vidas que morreram, o povo entendeu que precisava de uma mudança de atitude, de uma mudança de coração. Por isso eles vão até Moisés e pedem a Moisés: ora ao Senhor para que Ele tire de nós essas cobras. Toda vez, queridos, que nós nos aproximamos de Deus com fé, com sinceridade de coração, com a disposição correta de mudar, toda vez que nós vamos até Deus com coração sincero, Deus sempre irá nos responder quando nós clamamos por Ele. Deus irá providenciar o antídoto, o remédio, a vacina que irá nos curar do veneno. Esse veneno, não só o veneno da cobra, mas também o veneno que entra no nosso coração, causado pela contaminação do pecado. Deus então respondeu ao seu povo, respondeu a oração deles e disse para Moisés construir uma serpente de bronze e colocá-la sobre uma haste. Então Moisés, ele pegou uma haste, pega ali para mim ali, aquela... Moisés então colocou aquela serpente sobre uma haste e disse para o povo: quando alguém olhar para essa serpente, vai ser curado. Veja bem que a oração que eles fizeram é para que Deus tirasse a serpente. Mas Deus não tirou de imediato a serpente. Deus, Ele deu foi o remédio. As serpentes ainda continuaram, mas Ele providenciou a resposta. Ele deu o escape. É interessante, queridos, que Deus não resolveu o problema tirando as serpentes, mas Deus, Ele ainda, assim com a gente, permite que os problemas existem, as dificuldades existam, mas Ele tem salvação. Ele providenciou para nós a solução. Ele providenciou para nós o remédio. Agora é só olhar, é só manter o foco
no remédio, na cura, naquele que pode restaurar e nos salvar. Aquela serpente, Jesus, ele disse que ele é como aquela serpente que Moisés levantou no deserto. Assim o Filho do Homem vai ser levantado, para que todo aquele que olhe para ele seja curado. Jesus, ele foi levantado, pendurado naquela cruz, para que ele fosse o alvo do nosso olhar para Cristo, manter os olhos em Cristo, foco em Cristo, nos livrará do veneno das serpentes abrasadoras, do veneno do pecado. Queridos, talvez você pergunte: pastor, foi Jesus que enviou o coronavírus? Eu digo para você, querido, assim como as serpentes, elas sempre existiram no deserto, o coronavírus sempre existiu. A questão é que assim como as serpentes que eram contidas, elas eram ali, elas estavam, vamos dizer assim, separadas para não causar danos, assim também, Deus também está retendo o coronavírus. Mas quando nós nos afastamos de Deus, assim como aquelas serpentes, elas já existiam e elas passaram então a exercer o mal, o coronavírus que sempre existiu, está também exercendo o seu mal. Queridos, a propagação desse mal é o desdobramento do pecado na história humana. Jesus, ele é a solução para nossa cura, para nossa restauração. Jesus, ele não é um clichê, queridos, que nós ficamos repetindo: ele pode salvar, ele pode te ajudar, ele pode te sustentar. Jesus é de fato a resposta que o mundo precisa. Não é a religião que o mundo precisa, porque o mundo está cheio de religião e não está mudando nada. Jesus é o antídoto que vai resolver toda a desordem que está nesse mundo. O mundo está sendo abalado, a economia está sendo abalada, as bolsas de valores, elas estão sendo interrompidas para ver se o estrago é menor. As fronteiras dos países estão fechadas, cidades estão em quarentena, leis e decretos estão sendo emitidos por causa do medo, por causa do vírus que está assolando o mundo. O mundo está sendo abalado, mas o reino de Deus é inabalável. Nós servimos um Deus que está no controle, um Deus que sabe de todas as coisas. Vivemos um tempo de incertezas, porém Jesus nunca vai ser surpreendido por coisa alguma. Ele tem a palavra final, tudo está no controle das suas mãos. Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que há de vir. Ele já sabe a história final de todas as coisas, queridos. Hoje nós temos a oportunidade de olhar para Jesus e sermos agraciados com a sua salvação, e sermos agraciados com a sua cura, e sermos agraciados com esperança. Assim como o povo no deserto precisava olhar para a serpente de bronze, hoje nós podemos olhar para Cristo e encontrarmos nele tudo o que precisamos para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa família. Por isso Deus disse em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado,
mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus veio não para condenar o mundo, Jesus veio para salvar o mundo. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos, nesses dias, voltar para Deus, queridos. Nós precisamos encontrar a essência. É interessante que esses dias que nós estamos mais em casa, nós não estamos no culto, na célula, nós não estamos realizando nenhum das nossas atividades na igreja. E aí nós vamos realmente mostrar qual é a nossa essência. Se nós só lemos a Bíblia quando estamos na igreja, se nós só oramos quando estamos no culto, se nós buscamos a Deus quando tem um grupo de pessoas, alguém que me ajuda a conduzir uma música para eu poder adorar. Nesses dias, nós estamos sendo levados à essência da adoração, à essência de uma vida com Deus, uma vida que está em sintonia com o coração de Deus. Nós estamos, queridos, já finalizando. Aí mesmo onde você está, diga para Jesus que a sua vida é uma porta aberta para Ele. Ele pode entrar e habitar. Peça perdão pelos seus pecados. Convide a Jesus para transformar o seu coração, para Ele tirar o medo, tirar a tristeza, tirar o desânimo, a angústia, a mágoa, a falta de fé. E receba aí mesmo onde você está. Receba a paz que somente Jesus pode dar. Receba a alegria que é fruto do Espírito Santo na sua vida. E receba, meu irmão e minha irmã, a autoridade para vencer o medo, para vencer todo o mal, em nome do Senhor Jesus. O que Jesus nos prometeu é que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha para Jesus. Tira um pouco o seu foco das notícias, tantas notícias que nós temos ouvido sobre o coronavírus. São tantas notícias, são tantos vídeos. As redes sociais só se fala nisso, e com razão. Essa é a nossa preocupação. Mas não deixe que o coronavírus, que essa pandemia venha governar o seu coração com medo. Não deixe que essa situação venha governar a sua vida. Quem tem que governar a sua vida é Jesus Cristo. Se as águas estão agitadas, se o mar está revolto, o meu Jesus, o seu Jesus, Ele vem andando sobre as águas. Basta você olhar para Ele, basta você colocar sua fé nele, porque Ele tem poder para acalmar a tempestade. Ele tem poder para dizer: vento, cala-te. Ele tem poder para dizer: vírus, interrompe agora. O meu Jesus, o seu Jesus, Ele está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Convido você agora a orar, aí no seu lugar, na sua casa. Convido você a colocar a sua vida, sua família e a nossa nação diante do Senhor. Vem, Jesus, entra na nossa casa. Vem, Jesus, visita o nosso lar. Nós te convidamos, Jesus, para que a sua presença venha tirar o medo, para que a sua presença nos dê paz, que a sua presença traga salvação, que a tua presença traga confiança, certeza que estamos seguros sobre uma rocha inabalável. Nós te convidamos, Jesus,
para governar a nossa vida. Governe as nossas emoções nesses dias que estamos assustados. Governe as nossas emoções. Não queremos, Jesus, que o medo venha governar, que o medo venha tirar a paz, venha tirar o sono. Que seja o Senhor a governar os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus oramos. Oramos para que o Senhor possa guardar a nossa nação de um caos. Guarde a nossa nação para que esse vírus, esse contágio possa chegar a um limite que não venha causar danos, estragos, um caos, onde nós não temos controle, onde nós não teremos como lidar com todo o problema. Senhor, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia das nações que estão em casos muito graves, como a Itália e a Espanha. Oramos, Senhor, para que esses dias possamos aprender com esse tempo. Nós nunca passamos por um momento como esse. Senhor, nós já enfrentamos a lama no nosso rio, que nos tirou a água potável. Nós já lidamos com a enchente recente, que tirou muitas famílias da sua casa, trouxe estragos. Quantas coisas nós já passamos, e agora essa situação, Senhor, nós nunca passamos por isso. Pedimos a tua misericórdia, pedimos ao Senhor, Deus, olha para a nossa nação, olha para o mundo e tenha misericórdia. Perdoa os nossos pecados, perdoa por todas as coisas, todos os danos que nós estamos gerando na natureza. Perdoa-nos, ó Deus, por todo o distanciamento do Senhor. Vem corrigir o nosso coração nesses dias. Nós temos sido forçados a parar de trabalhar, forçados a ficar em casa, e nós temos aprendido nesses dias, Senhor, o que é prioridade, o que é mais importante. Nós temos aprendido que as coisas vão passar, céus e terra vão passar, mas o Senhor permanece, a sua palavra permanece para sempre. Senhor, nós não queremos viver pelas coisas transitórias da vida desse mundo, nós queremos viver por aquilo que era eterno, por aquilo que não está, ó Deus, desgastado pelo tempo. Nós queremos viver pelas coisas eternas. Alinhe o nosso coração com o céu nesses dias. Alinhe o nosso coração, ó Deus, com a fé, o chamado do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Nós oramos. Em nome de Jesus. Querido, se você aí na sua casa, você ainda não fez uma decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo e declarar e afirmar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu te convido nessa hora a abrir o seu coração e entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você pode repetir comigo essa oração. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você entendeu que você precisa da salvação em Cristo, se você entendeu que a sua fé, ela precisa estar firmada em Cristo, Ele é o único que pode salvar, perdoar pecados, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus nesse momento. E aí no seu lugar, repita comigo: eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, confesso e me arrependo de todos os meus pecados. Eu confio que Jesus Cristo tem poder para perdoar todos os meus pecados
e me dar a salvação eterna, prometida para todos os que creem no seu nome. Em nome de Jesus, eu entrego tudo que tenho, tudo que sou, ao Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus, querido e querida, te abençoe. Que Deus venha tomar a frente e o controle da sua vida. Que nesses dias você se sinta alimentado, sustentado. Que você perceba algo diferente, que você não está sozinho. Que você tem um Consolador, o Espírito Santo, aquele que está conosco em todo o tempo, nos ajudando a caminhar passo a passo pela fé, em nome de Jesus.